Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai ter um conteúdo muito bacana aqui no nosso podcast. Vamos falar sobre sustentabilidade, indústria 4.0, mas antes de eu revelar quem são os nossos convidados, vai aqueles recados importantes dos nossos patrocinadores. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com. Lembrando que Asas escreve SAAS e escolha a conta digital completa para empresas. E também temos o recado do nosso outro patrocinador, o TaskLaw. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o TaskLaw, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu departamento jurídico. Dado o recado, então, chegou a hora da gente dar boas-vindas para os nossos convidados, que são já da mesma empresa, né, da Oxygen. Paulo, seja muito bem-vindo. Oi, Cris, muito obrigado. A gente está super feliz de estar aqui. Eu sou Paulo Imediato, sou hoje CMO e cuido da parte de engajamento com o ecossistema da Oxygen. Oxygen, que é um veículo de Corporate Venture Capital, Venture Building, e a gente tem um programa de jornada de investimentos aqui para falar um pouco para vocês. Super feliz, trabalho no ecossistema de inovação já desde 2012. Passei por governo, fui empreendedor. Tá desde quando tudo era mato, né? Consultoria. Pois é, eu não posso falar muito porque senão entrega a idade, né? Se é a piada interna nossa lá é que eu sou o velho da turma, não, mentira. Mas tem muita gente, aprendi com muita gente que veio antes também, mas agora tem a oportunidade de sentar em mais um lugar diferente no tabuleiro para viver essa experiência no ecossistema de inovação. E acho que é legal a gente compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, que se propõe a ser diferente e complementar para gerar valor para as startups por aqui. Legal, e temos um estreante em podcasts também. Vitor, muito bem-vindo. Obrigado, Cris, por nos receber. Vitor Moreira, diretor de investimentos da Oxygen. Me juntei à Oxygen em janeiro de 23 para ajudar a construir essa jornada de investimento. Vida pregressa pautada em mercado financeiro, então fundos de private equity, fundos de venture building, mas também algumas atuações em startup também. Passei pela Acreditas, ajudei a construir uma startup no começo da carreira, numa época que não tinha muito contexto de startup. Então, lá em 2006, eu participei da construção de uma empresa, no momento que o cunho startup não era muito conhecido, mas foi uma jornada muito bacana, de 0 a 5.500 pessoas, mais de bi de faturamento, uma venda para uma empresa francesa multinacional. Então, carreira mista aí entre startups e fundos de investimento. Legal. E contem um pouco mais para quem ainda não está familiarizado com a Oxygen, o que a Oxygen faz. Bom, a Oxygen nasce da estratégia de longo prazo de inovação de uma grande corporação como uma organização independente, especializada e focada com um time próprio, full stack, né, que eu gosto de dizer assim. Então, a gente tem marketing, pessoas, tecnologia, legal, todas as frentes necessárias para gerar valor para as startups, integradas para rodarem 3 programas, né? Esses 3 programas têm um investimento conjunto comprometido de $150 milhões, o alcance global em alguns deles, em algumas frentes, e aí o Vitor vai detalhar logo depois. Mas a gente tem uma frente de Corporate Venture Capital, a frente de Venture Building, onde a gente faz spin-offs de projetos que nascem dentro da corporação, ou a gente identifica oportunidades de mercado e cria negócios ali. E a gente está criando uma jornada nova, como eu comentei no início, que era de aceleração, mas a gente entendeu que tinha um passo a dar e um desafio para criar um playbook novo numa prática de jornada de investimentos. E a gente vai detalhar isso daqui a pouco. Mas acho que o Vitor pode explicar melhor como é que funcionam esses mecanismos. Não, bacana, é isso. Acho que é importante ressaltar que, além dos 3 mecanismos, existe uma tese que é transversal a eles, né? Então, independente do estágio da empresa que a gente está analisando, e eu acho que cada um dos veículos trata de um estágio diferente,
todas elas têm uma tese que é transversal e é pautada em cima de sustentabilidade e transformação digital na indústria. Então, por transformação digital na indústria, a gente está falando basicamente de indústria 4.0, então agnósticos com relação ao tipo de tecnologia que pode viabilizar esse ganho de eficiência e produtividade no chão de fábrica. Então, estamos falando aí de robótica, de machine learning, de visão computacional, de IoT, machine learning, AI, enfim. E aí, do lado de sustentabilidade, é um guarda-chuva mais amplo, eu gosto de dividir em 2 grandes buckets, um de descarbonização e um de economia circular. Então, dentro de descarbonização, tudo referente à captura e conversão de carbono, transição energética, novos materiais, substituição de materiais. E aí, dentro de economia circular, tudo que tange reciclabilidade, em especial, com um foco especial em plástico. E são temas que a gente começou a ouvir com mais frequência, né? As pessoas discutindo, não só no ecossistema de tecnologia e inovação. Como é que vocês leem o mercado? Ele está mais aquecido hoje? Ainda enfrenta alguma dificuldade? Eu acho que ainda é um mercado muito incipiente, não só no Brasil, mas acho que principalmente no Brasil quando comparado com outras geografias, né? Europa, Estados Unidos, você já vê uma especialização de fundos voltados para clean tech, deep tech ou até indústria 4.0, né? No Brasil você tem alguns fundos que têm teses mistas ou mescladas que atuam nesse sentido. Então, você vê um aumento, você vê algumas startups fazendo captações relevantes, né? Recentemente, você pode olhar uma Traction, uma Cognitive. Então, você tem alguns players fazendo captações relevantes nesse segmento, mas com muita oportunidade ainda. Da forma como a gente enxerga, é que o Brasil ainda está num estágio de digitalização do seu chão de fábrica, por exemplo, na parte de indústria 4.0, que é incipiente. Então, existe uma oportunidade bastante relevante, não só para startups, mas para as grandes corporações, ou pequenas e médias também, se beneficiarem disso. Do ponto de vista de sustentabilidade, eu acho que é uma tendência que veio para ficar, obviamente muito mais avançada em outras geografias, como é o caso da Europa e Estados Unidos, mas no Brasil com uma adoção ainda baixa, seja pelo consumidor final, seja pelo brand owner, seja pelas startups que estão oferecendo serviços e produtos nesse sentido, mas uma tendência crescente, eu acho que a gente veio para ajudar a surfar essa onda. Se eu puder complementar, tem um aspecto que eu acho que é curioso e que a gente precisa incentivar também no Brasil, e iniciativas como a Doxija ajudam a fortalecer esse movimento, que tem capital e tem pessoas dedicadas para fazer isso acontecer, ou para incentivar novos negócios nesse caminho, que os ecossistemas que estão mais maduros em sustentabilidade, por exemplo, tem um caminho mais facilitado, ou mais próximo, ou mais conectado entre a pesquisa que acontece dentro de centros de pesquisa, dentro da universidade, e o desenvolvimento de negócios complexos, ou seja, o empreendedorismo científico, de fato, né? No Brasil, essa distância ainda é muito grande. O pesquisador não se entende como empreendedor. A gente ainda tem um gap nessa história que está mais bem resolvida em alguns países. Talvez essa seja uma missão talvez esse seja um fato que nos trouxe para o cenário que a gente está hoje, de não tanta abundância como se a gente estivesse falando de fintech, por exemplo, que está quase dentro da vocação do ecossistema brasileiro. Sim, é algo que precisa virar uma chave ainda, né, nesse sentido. É isso. E voltando aqui um pouquinho, vocês falaram sobre o programa de aceleração, que vocês entenderam que precisava passar por uma transformação, e daí eu não quero revelar o nome desse novo programa para deixar vocês contarem, né? E contem para a gente como é que foi esse processo e um pouquinho mais dessa segunda edição que vai ter. Eu acho que vale o Vitor trazer um pouco da visão dos três mecanismos, né? Como é que eles se complementam. Inclusive, o que a gente estava falando sobre a maturidade dos negócios aqui e do cenário como um todo, é justamente também para entender que é preciso uma esteira para acompanhar e desenvolver esses negócios em momentos distintos. E isso é muito importante também, né? Até a gente estava falando numa outra gravação de que quando uma empresa não está preparada para receber um investimento muito alto e ela recebe, ela meio que não sabe o que fazer com aquele dinheiro, né? E daí vem a pressão também de que ela tem que
trazer o resultado. Então, quem está buscando investimento ele precisa entender exatamente qual é o momento que a sua empresa está e qual é o tipo de investimento que melhor se adequa naquela fase. Né? Exato. Então, ano passado, a gente chegou em 9 de janeiro e a gente colocou de pé e operou os 3 mecanismos. Então, a gente trouxe as incubadas para o nosso portfólio, a gente rodou um primeiro batch do Oxygen Labs, teve uma série de lições aprendidas aqui e a gente começou a prática do CVC. Sim. A partir daí, a gente pensou, o que a gente vai fazer nesse ano, né? E aí veio a história da jornada de investimentos. Não, vamos lá. E antes de entrar na jornada em si, eu acho que, complementando os mecanismos, né, no CVC a gente está olhando um estágio um pouco mais avançado. Sim. Então são cheques maiores, estamos falando em média 4 a 5 milhões de dólares por cheque, provavelmente uma série A ou uma série B. Isso muda de geografia para geografia, né? No Brasil acho que seria quase que uma rodada completa, nos Estados Unidos é para compor rodada. Mas empresas já com modelo de negócio comprovado, com tração e que estão buscando capital para crescimento. Quando a gente olha a jornada de investimentos, a gente está olhando um estágio de maturidade mais incipiente. Então, empresas que já testaram o produto, mas que ainda não estão prontos para esse próximo passo de uma série A, então provavelmente um pre-seed ou um seed. E parte do lessons learned da jornada do programa do ano passado, do primeiro batch, foi que essas empresas ainda não tinham necessariamente conquistado o seu primeiro cheque constitucional. Uhum. E eles precisavam de uma capacitação, que eu acho que a gente ajudou a trazer isso de uma forma talvez não tão estruturada, e viu a oportunidade de construir o segundo batch do programa enviesado para capacitar essas empresas. Porque eu acho que é uma temática que é replicável para todas, independente do segmento que elas atuam, se está em sustentabilidade, se está em transformação digital, independente do estágio, a gente sabe que elas vão passar por esse processo de fundraising e existe um playbook para isso. Uhum. Né? Então a gente quis construir a nova jornada pautada em cima disso, para ajudar a capacitar essas empresas e nos ajudar a avaliar eles no processo de investimento, porque, como o Paulo comentou, essa jornada de investimento tem a prerrogativa de nós investirmos R$2 milhões em cada uma dessas empresas ao final do programa. Né? Uhum. Então, ao ajudar a capacitá-los a fazer uma jornada de fundraising, nós estamos nos ajudando a fazer uma avaliação de investimento dessas empresas. Então, tem um ganha-ganha para os dois lados. Eu acho que tem um aspecto que a gente precisa chamar a atenção, que é o seguinte. Vamos lá. Dentro da agenda de Open Innovation corporativa, que é fundamental para o desenvolvimento de novos negócios, para a validação de ideias, para estágios iniciais, para o desenvolvimento comercial das startups, né? Para elas ganharem maturidade, etc. Os programas de aceleração eles têm um papel fundamental, certo? Pegam as startups e ajudam a validar, a criar reputação, passar perrengue na área de suprimentos, entender como é que é fazer um contrato com uma grande corporação, né? Acho que esse fluxo é interessante. Esse formato ele já está bastante disseminado. Sim. Né? E ele tem uma abordagem, vamos dizer, generalista. Uhum. Você pega negócios um pouco mais early stage, vamos dizer assim, ou um pouco mais em fase de validação, etc., e você testa com grandes corporações sob o interesse da corporação patrocinadora. Então, geralmente, uma companhia encontra uma série de desafios, abre esses desafios no mercado e fala, startups, venham resolver o meu problema. Sim. No fim do dia, você vai ganhar uma POC, ou um contrato, ou etc., que pode ser uma relação comercial legal, e você vai ganhar lá o bet da minha marca no teu deck na hora de fazer uma captação. Beleza, legal pra caramba. A gente está tentando olhar para um estágio um pouquinho mais avançado dessas startups. Uhum. E ao invés da gente fazer uma lista de desafios e falar, venham resolver esses desafios, a gente tem a tese de investimentos que o Vitor já detalhou. Uhum. E a gente fala, qual é o seu desafio? Né? Então, como é que a gente desenha uma jornada focada no que é importante para a startup? Uhum. Dessa forma, a gente inverte a premissa do programa
e consegue, de fato, desenhar. E aí eu falo assim, entregar não, porque a gente está entregando ainda, né? A gente vai começar a entregar agora. Sim. Mas uma jornada que é totalmente founder-centric. Né? Sim. Claro que a gente ainda vai na corporação, traz especialistas para nos ajudar, se apropria assim, das capabilities de uma grande corporação, ajuda todas as relações comerciais a acontecer, etc. Mas a gente está muito mais voltado em identificar dores e fazer com que esses negócios, com que as startups que se relacionam com a gente cresçam, e a gente ganha valor com isso a partir da construção não só de reputação, mas do valor da carteira, né, do portfólio que a gente vai formando, do que com resolver uma dor, enfim, do dia a dia, do core business da corporação A ou da corporação B. Né? Acho que essa tentativa, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas a gente está indo para um caminho de experimentação que pode ser muito interessante para o mercado também. Legal, e é realmente bastante interessante, porque como você falou, não é aquele formato, digamos, enlatado, né? Que ele serve para todo mundo, mas não esmiuça os detalhes, né? Não, do que realmente uma empresa precisa, e cada uma tem as suas singularidades. E agora está na segunda edição, né? O Oxygen Labs. Isso. Primeira edição a gente teve 324 inscritos. Foi uma marca fantástica para um primeiro programa, numa tese que, uma tese que é nichada. E desses 324, a gente selecionou 6 para passarem pela jornada. Das 6, 3 foram investidas. Né? Então, foi Growpack, Embedo e Logshare. Cada uma delas recebeu um cheque de R$1,5 milhão ao final do programa. Vale ressaltar que, pela participação no programa, as 6 tiveram, digamos assim, uma contribuição também, sem uma contrapartida em equity, que a gente vê como um incentivo para a participação. Justamente, existem founders, existem startups que estão fora de São Paulo, parte das dinâmicas são presenciais, então a gente disponibiliza ali um recurso que é como se fosse uma ajuda de custo para viabilizar, digamos assim, essas interações presenciais. E aí, pensando no segundo programa, eu acho que a tese é a mesma, né? A gente ainda está focando em sustentabilidade e transformação digital, que é muito em cima e alinhado com a nossa própria tese de Oxygen, não tem como fugir disso. O objetivo é tentar aumentar um pouquinho o escopo de número de participantes e chegar até 8 participantes. E eu acho que uma outra grande novidade para esse segundo batch é o aumento do tamanho do cheque. Né? Então, a gente está falando de R$1,5 milhão para R$2 milhões. Lembrando que não é R$2 milhões para todas, ao todo é R$2 milhões para cada uma que for selecionada. A gente pode selecionar 0 ou pode selecionar as 8, né? Então, é um processo aberto e existe disponibilidade e apetite para investir, digamos assim, em todas, se for o caso. É legal também falar de alguma flexibilidade, que o que aconteceu no primeiro batch, que é para fazer composição de rodada, né? E aí, se você puder detalhar um pouquinho mais. Não, com certeza. Um dos aprendizados do primeiro batch foi que a rodada de captação das startups não necessariamente está alinhada com o período do programa, né? Digamos assim. E muitas vezes eles ou já estavam em uma rodada de captação, ou já tinham acabado de fazer uma rodada com anjos ou uma rodada pré-seed, onde já existia uma precificação. E gerou algum tipo de retrabalho do nosso lado para ajustar as cláusulas do nosso programa, que é um mútuo conversível com desconto da próxima rodada, para falar, olha, você acabou de passar por uma rodada, então talvez eu tenha que ajustar a minha precificação de acordo com o valuation que você acabou de receber. Na verdade, eu não fiz um mútuo conversível, eu fiz um SAFE. Então, não é no Brasil, é fora do Brasil. Então, a gente viu diversas nuances de ajuste necessários para ser o mais inclusivo possível e não perder startups no meio do caminho. Então, dito isso,
A outra parte que a gente ajustou é que não necessariamente a gente precisa esperar até o final do programa para fazer o desembolso. Eventualmente, se a empresa estiver no meio de uma rodada durante o programa, a gente pode considerar participar dessa rodada durante o programa e ele pode usar o nosso cheque para ajudar a ancorar essa rodada, compor essa rodada. Então, é mais um mecanismo, é mais um incentivo de ser founder-friendly, investor-friendly, daquele cara que está naquela jornada de fazer fundraising, não pode esperar 5 meses até o final do programa, mas quer eventualmente poder contar com o nosso recurso para ancorar até, inclusive, a rodada dele, né? Então, acho que esse é um outro benefício desse segundo batch. E esse segundo, ele está com as inscrições abertas até quase final de abril, né? Isso, a gente está abrindo as inscrições. A gente fez um soft opening, né? No dia Sim. 21 de março até o dia 25, favorecendo as startups que já se relacionaram com a gente, que se inscreveram no último batch, etc. Inclusive porque a gente tem o interesse de formar uma comunidade, a gente tenta compartilhar conteúdo com essas startups, mesmo com as não selecionadas, e cria oportunidades não só de engajamento, mas de troca de experiências com elas. Então a gente fez essa abertura, esse soft opening, em que a gente também testa muito da nossa plataforma, vê como é que está o formulário, se está tudo certinho, beleza. Recebe feedback das pessoas, né? Sim. Ó, vocês estão entendendo? Está tudo legal? Está funcionando? E aí no dia 25 de março até o dia 21 de abril, a gente fica com as inscrições abertas. A gente sempre pede... Existe a tal da história do milagre do TCC, né? As pessoas deixam para a última hora. Eu vou te dizer que eu estou vivendo esse momento. Você conhece essa história? Menos de um mês para entregar meu TCC e eu ainda não fiz ele. Pois é. O que acontece? A gente abre o programa. Grande parte das inscrições vem nos últimos 3 dias e uma parte absurda vem no último dia. Isso é muito ruim, porque a gente tem menos tempo para fazer a avaliação dos negócios. A gente vai avaliar Sim. da mesma forma. Sim. Mas quanto antes os negócios se inscreverem, mais tempo, com menos pressão, a gente vai ter para fazer uma avaliação mais profunda e mais cuidadosa dos negócios. Claro que a gente quer fazer isso para todo mundo, mas a gente sabe que volume às vezes muda o jogo. Um aspecto que é curioso, que também é um aprendizado do ano passado, é que muitas vezes o founder, os empreendedores, as empreendedoras estão muito focados exatamente assim, fazer o negócio parar de pé, né? Fazer o negócio funcionar no produto ou na experiência do cliente, etc. E passam batido por algumas coisas de leitura mesmo, de entendimento da documentação ou das mensagens. Então, tem muita gente que chegou na fase final da seleção com a gente e falou, não, mas peraí, tem investimento? Aí, assim, em todos os lugares tinham lá, cara, tem um cheque Sim. de R$1,5 milhão, a possibilidade. Aí é por mútuo conversível, com desconto de 25% na próxima rodada. Não, mas você está comprando 25% da minha empresa? Ah, não quero. A gente foi ouvindo isso, e aí nesse sentido, é muito importante sair do escritório, colocar a barriga no balcão, ir para os eventos, fazer os meetups, receber as startups, porque a gente começa a ouvir esses retornos. Sim. Então, tem startups com as quais a gente queria se relacionar, que literalmente o founder... Não, eu li e eu achei que vocês estavam comprando 25% da empresa. Eu falei, não, calma, não é assim. Vamos lá, vamos conversar, vamos aprofundar essa relação. Deixa eu te explicar como é que funciona. Ter esse cuidado e fazer esse atendimento, a gente incluiu esse processo dentro da jornada. Né? Legal. Porque para reduzir o volume de ruídos, assim, né? Sim. Não, isso só ressalta a importância e a relevância da temática desse segundo batch, que é a capacitação para uma rodada de investimentos. Justamente essa confusão de não entender termos que em tese são básicos no mundo de VC e para a captação. Deixa eu já engatar a minha próxima pergunta, que é o que elas não devem fazer? O que as startups não devem fazer nesses momentos? Não é tanto o que elas não devem fazer, mas é um pouco do que a gente vê de deficiência e de desconhecimento, né? Eu acho que, começando pelo começo, tem um processo
tem uma dinâmica de como começar esse processo de captação de recursos, que é eles olharem para trás e falar, ok, qual é o meu objetivo final nessa captação? Que tipo de investidor que eu estou procurando? Entender a natureza desse investidor e como ele opera. Então, coisas básicas como entrar no site, ver o perfil dos investidores, ver quem está liderando o fundo, entrar no LinkedIn, ver quais são as investidas, qual que é o estágio. Porque muitas vezes você se candidata ou manda um pitch ou entra em contato direto sem entender a dinâmica do processo. E a dinâmica do processo é diferente para cada investidor. Então, às vezes é um canal de comunicação. Literalmente, você entra no site, tem um e-mail específico que você cadastra a tua empresa com o pitch. Isso vai ser avaliado pelos analistas de investimento daquela organização e vai passar por um funil. Algumas startups querem cortar etapas, né? E tentam mandar direto no LinkedIn do investidor, por alguma razão, conseguem o WhatsApp ou algum tipo de contato e fogem, digamos assim, desse funil de conversão. Isso atrapalha muito o investidor e acaba reduzindo as chances deles terem sucesso. Obviamente, um warm introduction sempre ajuda. Se você tiver alguma forma de ter um contato direto com o investidor, isso daí é muito favorável. Mas tem que se respeitar o processo. Então, eu acho que o que a gente vem para trazer nessa jornada é entender qual que é o processo. Como que se faz a construção de um pitch deck? Quais são os termos de investimento comuns para esse tipo de rodada, nesse tipo de estágio? Quais são dicas de modelagem financeira que, quando você for apresentar o seu plano de negócios, tem que constar ali no seu modelo financeiro? Então, todos esses itens serão trabalhados durante a jornada de investimento com o objetivo de capacitar e aumentar a chance de conversão dessa startup no processo de captação. Legal. E vocês estavam comentando aqui sobre a questão ali das inscrições, que o pessoal deixa para a última hora, e que vocês precisam fazer, né, uma análise minuciosa de cada proposta. Contem para a gente um pouco do processo. Não precisa entregar tudo, né? Mas contem um pouquinho do processo de escolha, como é que ele é feito. Tá, você quer detalhar os comitês, assim, a lógica que a gente fez da última vez? Pode ser. Vamos lá, quando você recebe 324 empresas, você precisa ter alguns filtros pré-estabelecidos, senão você fica maluco, né? Eu acho que o primeiro e mais importante é a aderência à tese. Não adianta a gente colocar os detalhes dentro, os subnichos, subcategorias dentro de sustentabilidade e transformação digital e alguém mandar alguma coisa relacionada à fintech que não tem nada a ver com a tese, né? Então, obviamente tem filtros, tese é o primeiro deles, estágio de maturidade é um filtro relevante, tem muita gente que quer captar em cima de um PowerPoint, esse não é o objetivo do programa, a gente está trabalhando com startups que já estejam monetizando, né, estão com algum tipo de receita, com algum tipo de comprovação de produto, o famoso Product Market Fit. Então, a gente no formulário coloca esses critérios, digamos assim, que vão ser avaliados. Pós esse primeiro filtro, que é feito através do formulário e de uma forma mais automatizada, chega para um pré-comitê de investimentos, onde a gente vai debater essas empresas. É construído um one-pager para a gente olhar potencial de mercado, diferencial de modelo de negócio, etc., para nesse pré-comitê de seleção a gente fazer um filtro ainda maior. E ao final são escolhidas X startups para ir para um comitê final. Esse comitê final, no ano passado foram 14 startups que foram para esse comitê e elas tiveram que fazer um pitch, foi online, não foi presencial, para um fórum mais amplo, digamos assim, com diversos avaliadores, um pitch de 7 minutos, como se fosse um pitch tradicional, um elevator pitch, talvez um pouquinho mais longo que um elevator pitch. E aí, fruto desse último elevator pitch, a gente sentaria e concluiria quais das 14 seriam escolhidas para o programa, que foram 6, né?
E depois ainda teve um processo de deep dive, né? Porque mesmo depois desse processo de seleção, você pode convidar a startup, mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais na documentação e etc. E pode ser que ela entre ou não, porque às vezes tem um investidor que já está comprometido, tem alguma condição do negócio que pode impedir essa relação, né? Eu acho que esse foi um outro aprendizado do BET do ano passado. Não só essa questão contratual do entendimento do que eles estavam signing up for, né? Então, sim, é um mútuo conversível com essas características, com essas condições. Então, para não ter uma quebra dos pré-selecionados, vai ter sim uma capacitação ainda maior sobre quais as condições contratuais e se todo mundo está de acordo, né? Apesar de todo mundo em tese ter lido o regulamento e dado um check the box que leram, a gente acha que é importante ter essa capacitação. E em segundo lugar, a gente, além do pitch, digamos assim, de 7 minutos, a gente quer fazer um deep dive, como o Paulo comentou, para entender um pouquinho melhor os diferenciais de modelo de negócio, para entender um pouquinho melhor a análise de mercado dessa oportunidade, para garantir a aderência dessa empresa nesse estágio, dentro dessa tese, e, digamos assim, o apetite do investidor, o apetite do founder para participar do programa. Porque, na verdade, é um compromisso de tempo, né? A gente sabe que o founder está naquele corre maluco, com N entregas, e ele vai ter que, ao longo de 5 meses, gastar um tempo com a gente, né? A gente estima aí que seja em torno de 5, 6 horas mês, que pode parecer pouco, mas no momento que as startups estão, é bastante relevante. Mas mas muito benéfico, né? São 5, 6 horas de commitment do founder que vão gerar mentorias coletivas, mentorias individuais, participação em masterclasses com medalhões de mercado, né? Então, exposição a fundos, exposição a corporações para, eventualmente, ajudar com conexões comerciais. Mas se nesse deep dive a gente entende que o apetite do founder e o commitment do founder não está 100% alinhado com o que a gente quer propor e que isso vai exigir 5 a 6 horas mês, a gente pode rever aquelas selecionadas, né? Então, acho que o deep dive é nesse sentido. Eu acho que é importante lembrar, assim, tem muita startup que fica viciada em programa de aceleração, né? Então vive de spray and pray. Sim. Me inscrevo em tudo, de todos os programas e vejo onde é que pega. Acho que isso é um red flag, acho que isso é um ponto que pode não ser tão legal. E aí eu acho que quando as startups vão se inscrever em programas, mais uma vez ressaltando, programas de aceleração que tem uma natureza diferente do que a gente está fazendo, cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento desses negócios. A gente, inclusive, precisa disso para ganho de maturidade do ecossistema como um todo. Sim. Legal pra caramba. Tem Beleza. espaço para todo mundo, né? Isso. Mas não... E quando você está nesse estágio da tua startup, beleza, entra em todos e vê o que pega. Maravilha. Se você não está ainda na condição de escolher, legal. Quando você vai fazer um engajamento com um CVC ou com um veículo ou com uma organização como a gente está se propondo, é muito importante entender primeiro por que você vai se relacionar com a gente e o que a gente traz para a mesa estrategicamente para o teu negócio, né? Como é que a gente vai te ajudar a crescer e a crescer de uma forma mais rápida. E quais são os diferenciais estratégicos que a gente pode ter numa composição com fundo de VC puro, por exemplo. Porque a gente tem conexões com a indústria, a gente tem acesso a determinados especialistas, a gente tem capabilities, plantas piloto e coisas desse tipo, que um fundo de VC normalmente não tem. Então esse é um repertório que a gente traz para a mesa, dentro de uma tese que é muito específica, de negócios que não são... talvez o modelo de negócio seja simples, mas existe uma elaboração por trás, né? Existe um produto mais complexo. A gente não está falando de um negócio de plataforma, muito raramente, né? Uhum. Então, é importante ter esse cuidado.
Existem muitos negócios que têm vocação e apetite para isso, mas é importante ter esse parâmetro. Assim, acho que o empreendedor precisa olhar com um pouco mais de cuidado e falar assim, putz, a Oxygia tem um fit exato para a gente. Por quê? Porque a aderência à tese é legal, o tipo de acesso que ela vai promover é legal. Acho que isso é muito importante. E é importante fazer essa diferenciação. A gente percebe muito claramente quando uma startup está dando tiro para tudo quanto é lado. A gente respeita isso, mas é importante fazer essa diferenciação. E o que faz o olho do investidor brilhar e pensar, é essa startup que eu tenho que investir? Não, bacana. Eu acho que, em primeiro lugar, o principal pilar, digamos assim, quando o investidor nesse estágio está olhando, é o founder e o time, né? Qual que é o track record deles, qual que é a capacitação deles, qual que é o tesão que eles têm por fazer aquele negócio acontecer. Eles vão encontrar N desafios ao longo dessa jornada. A única certeza que você tem é que isso vai acontecer. Então, ter a resiliência, ter as condições de navegar águas turbulentas, ter paixão pelo negócio é extremamente importante. Então, acho que time é o primeiro pilar, né? O segundo eles estão endereçando uma dor clara, ou seja, tem uma demanda latente de mercado que eles estão querendo resolver. E qual que é o tamanho desse mercado, né? É grande o suficiente? Podem até estar resolvendo uma dor, mas se é uma coisa muito de nicho, não tem potencial de crescer, então não é tão atrativo. Então, acho que resolver uma dor clara no mercado grande e de forma escalável. Então, o modelo de negócio ele tem que ter os seus diferenciais, sejam eles de tecnologia, sejam eles de processo, eventuais barreiras de entradas específicas, que torne ele escalável. E se você conseguir combinar essas coisas, esses fatores, né? Time, mercado, diferenciais, aí eu acho que isso faz o olho do investidor brilhar. Vitor e Paulo, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Com certeza o pessoal que está ouvindo tiraram muitos insights. A gente abre agora também para vocês deixarem suas considerações finais, deixarem contatos. E aí, Vitor, como é que foi a primeira vez? Curtiu? Foi bom para você? É novidade, eu sou mais introvertido, você sabe que... Mas mandou super bem. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Vitor, porque ele tem a capacidade de explicar as coisas com uma clareza gigantesca e faz a gente parecer mais inteligente quando a gente está andando com ele. Então, fico feliz da gente estar gravando esse podcast junto. Queria reforçar o convite aqui para as startups, né, para a comunidade de empreendedores e empreendedoras, para entrar lá no labs.oxygia.com e conhecer o nosso programa, espalhar o nosso programa, mesmo que não tenha a ver com o teu negócio, convidar também outras corporações que queiram entender como é que esse modelo foi desenhado e aprender junto com a gente. A gente não está partindo da premissa de que a gente sabe fazer essa nova jornada, porque a gente não está repetindo um playbook, a gente está se propondo a desenhar e a experimentar. Acho que tem uma tomada de risco aí, e a gente está fazendo isso com humildade, assim, porque às vezes quando a gente fala, pô, tô fazendo um negócio super diferente aqui, pode falar super arrogante, né? Assim, a gente, na verdade, identificou uma dor clara, que é o que você estava falando sobre os empreendedores, né? A gente identificou uma dor clara e literalmente customizou uma jornada para isso, né? Com muito cuidado. Então, a gente queria reforçar mesmo o convite, e eu acho que tem um território aqui que é esse desafio de sustentabilidade, que diz respeito a todos nós, né? E que a gente precisa muito dos talentos no Brasil e fora se engajando para desenvolver essas novas soluções. Legal, Vitor. Legal, Cris, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que é uma oportunidade única para todos os founders que estão escutando aqui. É difícil você conseguir participar de um programa que vai te capacitar nesse momento crucial de levantar o seu primeiro recurso constitucional, num playbook estruturado, com mentores especializados, e no final do dia uma oportunidade de levar para casa R$2 milhões para te ajudar nessa rodada de captação, né? Então,
Eu particularmente acho que é uma oportunidade única. Se inscrevam por favor, se inscrevam no site. Aguardamos vocês. A gente quer também entregar para vocês um mimo aqui do nosso patrocinador pela participação, agradecer mais uma vez. Pô, olha que massa. Eu vou falar para vocês que eu sempre fico com inveja dos nossos convidados. Aê, muito bem. Legal. Obrigado, Cris. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Asas. Relembrando, então, o recado que o Asas trouxe para esse episódio. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S, e escolha a conta digital completa para empresas. Agradecer aqui também ao nosso outro patrocinador, o TaskLaw, e relembrar também o recado que ele trouxe para esse episódio. Potencialize o departamento jurídico da sua empresa. Com o TaskLaw, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações importantes para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu jurídico. E a quem está nos assistindo e nos ouvindo, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.